Salve, família rubro-negras! Pronto para falarem do maior do Brasil? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, bora pro vídeo. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. E eu tô vendo muita gente criticar o Flamengo no jogo de ontem. E para ser sincero, eu não achei que o Flamengo jogou tão mal assim no primeiro tempo como estão falando aí na mídia não. Eu acho que estão falando isso muito para ver a sua torcida contra o seu time. Não é porque o Flamengo não fez gol no primeiro tempo que o time jogou mal. O time teve um volume de jogo intenso, bom volume de jogo. O Flamengo teve volume de jogo, posse de bola, controlou bem o primeiro tempo. O time estava um pouco num preciosismo, né, vamos dizer assim, para fazer o primeiro gol, que acabou que isso atrapalhou um pouquinho, né? Mas o Flamengo teve oportunidade, teve duas oportunidades com o De La Cruz, uma logo no início, em que o zagueirão tirou em cima da linha. Ali já poderia começar um massacre, né? Poderia ser um massacre se essa bola fosse no gol, se entrasse. Teve uma oportunidade que o Everton Araújo arriscou de fora da área, que a bola bate no travessão. Nossa, ia ser um golaço se ele faz aquele gol. Se o Flamengo faz os gols que teve oportunidade no primeiro tempo, não teve oportunidade clara, né? E sim nos lances individuais do time, né? Dos jogadores. Teve esse lance do Everton Araújo, teve mais uma do De La Cruz, que o Plata na entrada da área rolou para ele bateu meio fraco no meio do gol. Teve uma oportunidade com o Royal, teve também uma boa defesa com o goleiro André. O goleiro André, ó, nosso goleiro reserva aí, ganhou uma oportunidade ontem. Também não deu para ver muita coisa porque o time do Cusco também não ofereceu grandes perigos, né? Mas quando chegou a única bola que foi na direção do gol, o André fez uma boa defesa. O time do Cusco chegou mais uma vez com perigo, mas só chutou para fora, o goleiro não precisou trabalhar, mas o goleiro estava na bola. Não sei se a bola fosse no gol ia ser gol, né? Mas o André, eu achei ele um goleiro seguro. Gostaria de ver mais desse goleiro, né? Gostaria de ver mais ele um pouco em campo, para a gente poder avaliar melhor. Mas o Flamengo teve volume, o Flamengo foi intenso e com time reserva. E eu tô vendo a mídia querendo escrachar. Ah, mas a torcida tem que vaiar mesmo. Esse time vagabundo. Eu não achei que o time foi vagabundo, não. Para um time reserva, só precisava só da vitória para se classificar em primeiro na classificação geral da Libertadores, né? E assim fez. E com time reserva, com o Saúl voltando de lesão, com o De La Cruz fora de ritmo, mas também não achei que o De La Cruz foi tão mal assim como estão falando. A única diferença foi que as bolas no primeiro tempo não quiseram entrar para dentro do gol, né? Elas não quiseram entrar no gol. Porque no jogo contra o Atlético Mineiro, aquele 4-0, o Flamengo também não fez essa partidaça que só porque ganhou de 4-0 a mídia exaltou o clube, o time. Ah, porque o time do Flamengo vai dar trabalho, é um time que é letal, é um time isso, é um time aquilo. E se esquecem que quando estava 1-0 o Flamengo, teve uma bola no travessão do Atlético Mineiro e no contra-ataque o Flamengo abriu 2-0. Não é sempre que o time vai dar show, não é sempre que o time vai dar goleada. E ontem até que ganhou de um placar bem elástico. Mas para mim o time fez uma boa partida dentro do esperado no primeiro tempo. Pode melhorar algumas coisas, como todo time, todo clube. Todo time tem que melhorar alguma coisa, nunca é o suficiente. O Ayrton Lucas, que é tão criticado, eu tô vendo gente criticando o Ayrton Lucas no jogo de ontem. Só que no jogo de ontem não tem como criticar o Ayrton Lucas, né? Tem uns erros ou outro, bobo, mas é questão de confiança. Esse jogador pegando confiança, se ele jogar bem, igual ele jogou ontem, voltando a jogar bem, ele é um jogador que vai ajudar muito o Flamengo, vai ajudar muito. A única coisa que eu vi ele errando ali foi uns domínios na beira do campo ali, que deixou a bola sair, mas fora isso, fez uma baita partida, seguro, apesar do time do Cusco não oferecer perigo, mas ele teve uma boa finalização ali no primeiro tempo, ele deu umas assistências para gol se o Pedro faz, não lembro para quem ele deu outra assistência, que se faz também, iam estar falando bem, né, que ele deu assistência, aí não é porque o cara não fez gol e não deu assistência, o cara não jogou bem. Eu estava lá no Maracanã ontem, pude acompanhar de perto, e o Tom Lucas, o Plata, até o Royal, o que esses jogadores se doaram em campo, correram, é algo para se valorizar. Por mais que, era o Cusco, mesmo assim o volume e a vontade que os jogadores estavam é algo de se comemorar, né? Tô vendo muita gente falando que, se for com esse time contra o Curitiba, vai tomar, não vai ganhar. E eu não vejo assim, cara, cada jogo é um jogo. Aquele time nunca jogou junto, ontem foi a primeira vez que esse time jogou junto. Então, os jogadores podem ter se entendido ontem ali, pro próximo jogo já tá mais entrosado. Então, no meu ponto de vista, é mais entrosamento. Se esse time se entrosar,
dá pra ganhar do Curitiba sim, sem soberba, mas no Maracanã, dentro de casa, dá pra ganhar sim. E aí ir pra cima e buscar os 3 pontos. E aí quando vira o segundo tempo e entra Pedro, Lino, Paquetá, Pulgar, nossa, o Pulgar, gente. Gente, o que falar do Pulgar, né? Que saudade, que falta tava fazendo o Pulgar nesse time do Flamengo. Claro que o Everton Araújo tá jogando muita bola, o Everton Araújo tá jogando muita bola, mas o Pulgar, gente, que isso, vocês vendo o Pulgar de perto jogando, é outra coisa, é surreal. O Pulgar é um jogador que faz muita falta sim, quando ele não tá em campo. É claro que o Everton Araújo é, substituiu a altura, um ótimo jogador também, Everton Araújo, subestimado no início do ano, né? No final do ano passado. Um jogador que era muito contestado, muito criticado e deu a volta por cima e hoje está jogando fino da bola. Everton Araújo foi um dos melhores jogadores ontem, um dos melhores, que no primeiro tempo tentou, arriscou, batalhou, brigou, dividiu bola. É um jogador que, vou te falar, na próxima Copa eu me arrisco a dizer se ele não vai estar na convocação, se ele continuar jogando essa bola. E é claro que ele tem muito a evoluir ainda, como ele pode evoluir, e eu acho que vai. Eu acho que Everton Araújo vai crescer muito. Se bobear, daqui a pouco algum clube da Europa vem aqui, tira ele do Flamengo, porque é um baita de um jogador. O menino é novo ainda, tem muito para crescer. E é um jogador que eu gosto muito de ver jogar. É um jogador que é bom de bola. É, uma das coisas que ele era contestado muito era de não arriscar esses passes em profundidade, né? Lançar esses passes para frente, só tocava para o lado, para trás. E hoje o menino tá voando. Ele arrisca, ele chuta, ele desarma, ele arma. É um baita jogador. E aí quando entra Paquetá, Samuel Lino, Pulgar, Pedro, mudou a dinâmica do jogo. Mudou. Era aquele toque mais rápido, tic-tac, não tá mais comigo, deixa na cara do gol. Poxa, se eu não me engano foi o Pedro. Ele deu um passe pro Emerson Royal, que passe de camisa 10. O Pedro é sensacional, gente. O Pedro ele é diferente demais. Ele é um centroavante completo. Eu não sei como o Pedro não tá na Copa, cara. Por mais que o Igor Thiago, ele é o artilheiro da Premier League, mas o Pedro, ele vem jogando esse futebol há muito mais tempo. Não é porque o cara é o artilheiro da Premier League hoje, o cara tá num bom momento hoje. O Pedro tá num bom momento desde que chegou no Flamengo. O Pedro era a reserva do Gabigol. O Pedro entrava, deixava 2 gols, 3, faltando pouco tempo para acabar o jogo. O Pedro ele é sensacional, pô. O Pedro ele é sensacional. O Emerson Royal, que para mim fez uma finalização boa, certa. O goleiro ali salvou, né, com a ponta do pé. Eu vi gente criticando o Royal que não pode perder esse gol, mas gente, o Royal é lateral. E o Royal ele chutou certo, o goleiro tirou a bola. Agora, eu iria criticar se fosse um Pedro perdendo esse gol, se fosse atacante igual Plata, perde gol assim direto, Carrascal, Samuel Lino. Mas o Royal ali na minha visão, o Royal não fez errado não, ele fez certo, não inventou, não fez graça, bateu firme, rasteiro. E o goleiro, time tá aqui de bola rápido, buscando sempre o gol, sem esse negócio de ficar igual no primeiro tempo, que não foi ruim, mas que era muito passe pro lado, muito preciosismo para chutar a bola. O time finalizou bastante no primeiro tempo, mas poderia ter finalizado mais. O primeiro tempo foi muito preciosismo. E ali quando saiu o primeiro gol do Bruno Henrique, aí abriu a porteira, né? Aí abriu a porteira. Aí o time jogou com mais tranquilidade, com mais calma, com mais paciência, conseguiu chegar ao seu segundo e seu terceiro gol. Ali com o Bruno Henrique de novo. E que cobrança de pênalti do Paquetá, né, cara? Deslocou o goleiro, bola no cantinho, aquela ali nem se o goleiro vai na bola, o goleiro não pega. E quase que o Paquetá faz mais um, só que estava impedido, né? Chegou a fazer, só que aí ele estava impedido, impedimento marcado corretamente, ele estava à frente mesmo. Então, torcedor rubro-negro, não caia na da imprensa não. O Flamengo jogou bola sim, o Flamengo jogou com intensidade, o Flamengo teve volume de jogo. Não caia da imprensa não, de ficar criticando o time. Vamos apoiar. Por mais que aquele resultado contra o Palmeiras a gente não estava esperando, não queria, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Libertadores é outra história, então não vamos criticar o time não, vamos aplaudir. O time não jogou mal, o time não estava jogando mal contra o Palmeiras até a expulsão do Carrascal. Vamos apoiar o nosso time, vamos lotar o estádio. Ontem o Maracanã não estava tão cheio, né? Então vamos apoiar, galera. Vamos sim no jogo sábado, vamos encher o Maraca, vamos lotar. Vamos para cima, porque o Campeonato Brasileiro é longo. Ainda temos ainda o finalzinho, ainda um jogo a menos, mais o final do primeiro turno aí, e temos o segundo turno inteiro para buscar o Palmeiras. E a gente vai buscar, porque Flamengo é isso, é na raça, se não for sofrido não é Flamengo. Ainda temos todo o segundo turno para buscar o Palmeiras, e o campeonato é muito aberto. O Palmeiras vai tropeçar, com certeza, como o Flamengo vai tropeçar. A gente tem que buscar não tropeçar, mas pode acontecer, gente, pode acontecer. Futebol não é uma ciência exata.
mas dá pra gente buscar, tem o segundo turno inteiro, inteiro. E são só 7 pontos, poxa. Aí eu vejo muita gente, mas o Palmeiras abriu 7 pontos, o Flamengo tem um jogo a menos, gente. O Palmeiras não tá jogando essa bola toda, gente. Vamos cair na real. Nada de ficar caindo na ladainha da mídia, porque é o que a mídia quer. A mídia quer que a torcida fique contra o próprio clube, para poder criar uma crise dentro do clube, para o time começar a perder, para poder o Palmeiras não precisar ganhar todos os jogos. Porque se o Flamengo ficar tropeçando, o Palmeiras pode tropeçar também. Como vai? E eu tenho certeza que vai, porque o Palmeiras não está jogando essa bola toda. Então aí elogiando, enaltecendo muito o Palmeiras por conta do jogo contra o Flamengo, mas até os palmeirenses, os próprios palmeirenses estão fazendo vídeo direto, criticando o Abel Ferreira pelo futebol do Palmeiras, porque o Abel só conseguiu fazer o time jogar depois que o Flamengo ficou com a menos, porque até então era um amasso. E isso aqui não é choro não, não é choro não, gente. Não é choro não. O Flamengo perdeu, a gente ficou chateado sim, mas a gente sabe que se não fosse a expulsão, o nosso time estava melhor, a gente tinha mais chance de ganhar. Se a gente ia ganhar ou não, a gente não sabe, mas a chance era enorme. E o Carrascal pôs tudo a perder. Os próprios palmeirenses estão fazendo vídeos revoltados com o Abel por conta dessa situação. Mas é isso aí, gente. Vamos continuar nessa batalha aí. A caminhada é longa. Se Deus quiser, a gente vai conquistar coisa boa esse ano, aí no final desse ano. E é isso aí. Saudações rubro-negras. Tamo junto e até a próxima.